Olá, camaradas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Começa mais um vídeo de leitura comentada da obra O Mal-Estar na Civilização, do Sigmund Freud. É, Pedimos aqui que vocês, antes que a gente comece, né, que façam a inscrição no canal, comentem, dê like, todos esses processos para ajudar o canal. Como eu falei anteriormente, é um canal novo que precisa dessa colaboraçãozinha que não custa nada, tá? No nosso vídeo anterior, o, o Freud parte de uma ideia de que, apesar dos avanços tecnológicos e científicos que ampliaram o domínio do ser humano sobre a natureza, né, esses progressos não resultaram necessariamente em maior felicidade ou satisfação pessoal. O texto, né, da parte 4, vai destacar que o poder sobre a natureza, né, lembra que tem aquelas três fontes do sofrimento, ele vai falar que esse poder sobre a natureza, embora seja uma meta cultural e uma fonte de orgulho, né, para o ser humano, né, essas realizações que o ser humano consegue, né, criar e realizar, modificar a natureza, modificar seu espaço geográfico, né, criar ciência e tudo mais. Essas, essas descobertas e invenções, né, não foram suficientes para garantir uma vida plena, né, de fato. Essa conquista muitas vezes não aumenta a felicidade, tá? Mostrando que fatores internos, como a constituição psíquica e as condições sociais, tá, desempenham um papel crucial na busca pela felicidade. Só que essa felicidade ela nunca é plena de fato. É sempre um empecilho, porque a própria sociedade impõe restrições sobre o ser humano para que ele também não realize ações ou atos que possam fragmentar essa mesma sociedade. Tá? E aí, se você alcança todas essas metas dos desejos, muitas dessas metas dos desejos, elas são destrutivas. Então, a sociedade ela não vai se sustentar por muito tempo se não houver restrições, regulamentos, normas, né, para que a sociedade possa conviver, né, com um mínimo de coesão, tá? Pelo menos o mínimo, certo? Então, esse, esse é a principal ideia na parte 4. Agora vamos passar para a parte 5. É o seguinte, vamos lá. O trabalho psicanalítico nos ensinou que justamente esses impedimentos à vida sexual não são tolerados pelo assim chamado neuróticos. Eles criam para si, em seus sintomas, satisfações substitutivas. A gente já comentou sobre essas satisfações substitutivas, né, na parte 3, se não estou enganado. Né? Logo no iníciozinho ele fala, então não vou repetir. Entretanto, ou criam elas mesmas os sofrimentos, ou se tornam fontes de sofrimento. Na sociedade em que eles causam dificuldades com o mundo ao seu redor e com a sociedade. Este último caso é fácil de compreender. O outro nos coloca um novo enigma. Mas a cultura exige ainda outros sacrifícios além da satisfação sexual. Então veja, o ser humano cria para si esses sintomas não conscientemente, pelo menos. Né?
porque os sintomas sobre o corpo, por exemplo, né, os diversos fatores psicossomáticos, né, são compostos no inconsciente que procura uma saída, e o corpo é a saída mais direta, né? É a saída, vamos dizer assim, mais forte, mais verdadeira do, das ações, das, das metas das funções. Então, é claro que não há só essa saída, né? Eu já falei sobre o xiste, os atos falhos, todos esses mecanismos que o ser humano encontra para que suas pulsões, né, suas demandas internas possam, de alguma forma, sair, né? Quando não sai dessa forma, aí sim, criam essas satisfações substitutivas que ampliam, de certa forma, a civilização, né, através de criações artísticas, científicas. Você está falando sobre essas coisas, é, mas que sempre fica uma falta, né? Sempre fica algo que um, um, um resíduo dessa energia, né? Ela nem sempre são sublimadas totalmente, né? Muitas dessas pulsões elas sofrem certos desvios na sua meta, né? Inclusive na sua meta inibida, mas outras conseguem sair completamente em atos, né? Em atos violentos e tudo mais. Então, há uma série de questões que o Freud coloca muito bem, que ele aponta, né? Algumas são mais fáceis de compreender, outras não. Ainda hoje há muito estudo sobre essas questões. Eu aconselho ao pessoal que está assistindo a estudar os artigos de um professor. Ele, inclusive, tem um nome meio indiano. Ele é brasileiro. Ele é um neurocientista. Deixa eu ver. Agora eu não lembro o nome do cientista, mas eu vou lembrar. Se não nessa, mas na próxima aula eu lembro. É um brasileiro que ele estuda muito essas questões, né, sobre o sono e tudo mais, sobre o cérebro. E ele já falou várias vezes na internet, né, que muitas das descobertas do Freud foram confirmadas pela neurociência, certo? Então, é, são coisas que não estão completamente sob o domínio da psicanálise, muitas coisas ainda estão sendo estudadas. A psicanálise é interessante porque a psicanálise ela possui uma espécie de dialética interna, certo? Então ela não é algo assim preto no branco. Ela está sempre em evolução e ela está sempre em melhoramentos. Ela não estabelece verdades plenas e totais. Ela sempre está fazendo um movimento investigativo sobre ela mesma, né? Porque a psicanálise também é um método investigativo, além de ser uma clínica e também ser uma teoria. Ela também é um método de investigação que, que faz esse movimento sobre si mesma, tentando reelaborar muitas teorias, muitas ideias foram reelaboradas, né?
Depois do Freud, teve vários movimentos de releitura, de investigação mais profunda, muitos psicanalistas. Temos um movimento lacaniano que também trouxe outras perspectivas. Então, a psicanálise não é essa religião como muitos tentam é, vamos dizer assim, aplicar sobre a psicanálise sem conhecer a psicanálise. A verdade são muitas pessoas que estão fora da psicanálise, não entendem completamente sua dinâmica interna, sua teoria, sua clínica, mas soltam assim ideias que não têm nada a ver com a psicanálise, e aí tiram conclusões, muitas vezes, conclusões equivocadas, né? Conclusões pouco aprofundadas. Então, esse esse é o problema, né? Que o Freud aqui está falando sobre essas dificuldades. Então vamos continuar. Concebemos a dificuldade do desenvolvimento cultural como uma dificuldade geral de desenvolvimento, remetendo-a à inércia da libido, a sua aversão a abandonar uma antiga posição por uma nova. Dizemos mais ou menos o mesmo quando fazemos derivar oposição entre cultura e sexualidade, do fato de que o amor sexual é uma relação entre duas pessoas, né? Na qual o terceiro só pode ser supérfluo ou perturbador, enquanto a cultura está apoiada em relações entre um número maior de pessoas. No auge de um relacionamento amoroso, não resta nenhum interesse pelo mundo ao nosso redor. O casal de amantes basta a si mesmo e nem sequer precisa do filho em comum para ser feliz. De fato, né? É uma vida assim que mais simples, né? Porque só tem os dois parceiros, e muita dessa dinâmica então não implica em grandes dificuldades. As dificuldades vão se estendendo a partir que esse círculo que eu já falei no vídeo anterior, a partir do momento que esse círculo vai se estendendo, né, e vai aglomerando outros indivíduos, né, e a extensão desse círculo paradoxalmente vai enfraquecendo em laços, né, com os outros, né? Até aqui podemos imaginar tudo bem que uma comunidade de cultura seja composta de indivíduos duplos como esses, que libidinalmente saciados em si mesmos estejam vinculados uns aos outros através do laço da comunidade de trabalho e de interesses. Nesse caso, a cultura não precisa extrair nenhuma energia da sexualidade. Mas esse desejável estado não existe e nunca existiu. A realidade nos mostra que a cultura não se contenta com as ligações que até agora lhe foram concedidas. Que elas também quer ligar libidinalmente os membros da comunidade, que ela se serve de todos os meios, privilegia qualquer caminho para estabelecer fortes identificações entre eles, e reúne um nível máximo de libido inibida, certo? Quanto à meta para fortalecer os laços comunitários com relações de amizade. Tá? Então, a sociedade, ao mesmo tempo, tenta criar vínculos fortes, né? O máximo de interações, de laços comunitários, justamente porque, na medida em que vai aumentando, né, vai enfraquecendo, a própria sociedade também cria meios para que esse vínculo seja mais forte, né? Cria subterfúgios, criam
normas, criam regulações, né, para algumas muito sofisticadas, né, formas de subjetividade para que esse vínculo não se perca. Ele continua: para a realização desses propósitos, será inevitável a restrição da vida sexual. Mas o que nos falta é compreender a necessidade que impele a cultura por esse caminho e que justifica a sua oposição à sexualidade. Só pode se tratar de um fator perturbador que ainda não descobrimos. Então, são vínculos que querem ser fortalecidos com restrição da vida sexual. Então, Freud aqui se indaga por que se utiliza desses subterfúgios, né, de restrição da vida sexual para fortalecer os laços. Uma vez que, lembremos, né, os laços familiares são fortalecidos justamente por essa questão da vida sexual. Né? O homem e a mulher, outras formas de relacionamento, outras formas de casais, né, de união, se utiliza justamente desse ponto da vida sexual para estabelecer um laço forte. Só que aqui o que Freud está identificando é que, no caso das sociedades, nesses círculos maiores, há uma restrição justamente dessa possibilidade. Então o Freud está querendo entender por quê. Né? Porque é paradoxal. Né? Uma questão paradoxal aí, e curiosa, interessante para se investigar, e ele vai investigar justamente isso. Tá? Então, vou tomar aqui uma água. Então, como está falando, uma das ações chamadas exigências ideais da sociedade de cultura pode aqui nos mostrar a pista. Ela anuncia: amarás o próximo como a ti mesmo. Ela é conhecida no mundo inteiro e com certeza mais antiga do que o cristianismo, que a apresenta como sua exigência mais digna de orgulho. Mas seguramente não é tão antiga assim. Em épocas já históricas, ela ainda era estranha aos seres humanos. Iremos nos posicionar ingenuamente em relação a ela, como se houvéssemos falar dela pela primeira vez. Assim, não poderemos reprimir um sentimento de surpresa e de estranhamento. Por que faríamos isso? Em que nos ajudaria? Mas, sobretudo, como colocaríamos isso em prática? Como isso não seria possível? Meu amor é algo que me é precioso, algo que não tenho o direito de descartar irresponsavelmente. Ele me impõe deveres para os quais eu preciso estar preparado para cumprir com sacrifícios. Quando eu amo outra pessoa, ela tem de merecê-lo de alguma maneira. Estou considerando a vantagem que ela possa me trazer, bem como sua possível importância para mim como objeto sexual. Essas duas espécies de relação não são levadas em conta no preceito do amor ao próximo. Então, pessoal, então esse é o ponto, né? Ele continua: ela irá merecê-lo se for tão semelhante a mim em aspectos importantes que nela eu possa amar a mim mesmo. Irá merecê-lo se for tão mais perfeita do que eu, que nela eu possa amar o meu ideal de minha própria pessoa. Eu já tinha comentado sobre essa questão do ideal do eu, né? E eu ideal, né? É um movimento importante para se compreender a dinâmica dos grupos. Quem quiser saber mais sobre isso, vão lá para a série de vídeos Psicologia das Massas e Análise do Eu, onde eu trato desses termos. Ele continua: tenho de amá-la se for o filho de meu amigo
pois a dor do amigo, caso um sofrimento o atinja, seria também a minha dor, e eu teria de partilhá-la. Mas se ela me for desconhecida, se não puder atrair-me por meio de nenhum valor próprio, por nenhuma importância que já tenha assumido em minha vida afetiva, ser-me-á difícil amá-la. E até mesmo eu estaria sendo injusto ao fazê-lo, pois o meu amor é considerado por todos os meus como uma preferência. Seria uma injustiça contra eles colocar-lhes um estranho em pé de igualdade. Mas se for meu dever amá-la com um amor universal, apenas porque ela também é um ser desta terra, como um inseto, como a minhoca, como uma cobra d'água, então temo que lhe caberá uma quantia irrelevante de amor, que não poderia ser tanto quanto aquela que, de acordo com o julgamento da razão, eu tenho o direito de reservar para mim mesmo. Para que serve um preceito apresentado de maneira tão solene se o seu cumprimento não pode ser recomendado como razoável? Né? Então, porque o amor ao próximo ele tem certas limitações, né? A coisa é amar ao próximo quando esse é muito próximo, né? O próximo dos nossos ideais, né? O próximo suficiente para que satisfaça essa ideia, né, de ideal que eu compartilho com o outro, né, das minhas ambições, das minhas pretensões, dos meus desejos, né? Eu tenho que ter uma partilha com os meus próprios desejos, né? Uma vez que os meus desejos também é desejo do outro. O velho Lacan já disse isso. Então, esse ideal é interessante porque ele tem profundo enraizamento nessa dinâmica que a gente estabelece entre os seres, né? Entre os humanos. Eu vou compartilhar esse amor conforme a necessidade e conforme as exigências que esse amor nos impõe, né? Suas limitações, os seus, como é que esses laços vão ser organizados, como esses laços podem ser normatizados, né? Porque nem todos os laços também podem ter o mesmo grau de partilha, né? De desejos, de pretensões, né? Há um limite, há todo um processo também de castração que são necessários para uma, uma, uma regulação social que estabilize, né, que mantenha um certo nível de equilíbrio. Então, isso é muito importante que se compreenda para entender até onde pode chegar esse amor, né? E aí o Freud questiona tudo isso, gente. E continua. Se olho mais de perto, encontro ainda mais dificuldades. Não apenas esse desconhecido não é, em geral, digno de ser amado. Olha aí, gente. E é preciso que eu reconheça honestamente. Então há um processo de reconhecimento muito importante, né? Eu posso amar o outro quando o reconheço. Enquanto eu reconheço como o outro que pode ser amado, né? Ele tem mais direito à minha hostilidade, olha aqui, e até mesmo o meu ódio. É o que a gente mais presencia ultimamente, né? Olha a Gaza, né? A Gaza. Então, aquilo que não é reconhecido, né, não merece reconhecimento, ele merece o meu ódio. Aqueles que não merecem a minha, aqueles que não merecem o meu amor,
né? Merece o meu ódio, merece a minha hostilidade. Então, aquilo que eu não reconheço como igual, né, deve ser então eliminado, né? Isso na Segunda Guerra Mundial foi muito utilizado, né? Muito utilizado. Esse ódio, essa hostilidade é o que é diferente. Em Gaza está acontecendo a mesma coisa com uma minoria lá, né? Na Palestina. Os palestinos estão sofrendo esse tipo de processo, de dinâmica, né? De hostilidade, porque não há um reconhecimento. Se você não os reconhece, necessariamente você não tem como vínculo, não tem como um laço de amor. Então, se não tem, você vai ter hostilidade, você vai ter ódio, você vai ter todo tipo de atos violentos contra essa minoria, das quais você não reconhece como igual, né? Se você não reconhece o seu outro nas suas diferenças, é porque alguma coisa está havendo aí. Você não se reconhece também, de certa maneira. É porque para você não reconhecer o outro, uma parte sua você não conhece. Tem lá algo dentro de você que você não está reconhecendo, você não conhece. Tá entendendo? É uma dinâmica que até eu coloco aqui como ponto fulcral dessa questão. Se você não reconhece o outro como igual, você não reconhece o outro como digno do seu amor, é porque necessariamente há algo dentro de você que você não está sabendo. Há alguma parte de você que você não conhece. Você não reconhece também essa dignidade no outro a partir de um desconhecimento de si mesmo. Veja que não é um tema fácil. Freud está tocando em pontos extremamente delicados, não é? Porque o Freud passou por isso. Ele, enquanto judeu, ele passou maus bocados. Ele e a família dele na Alemanha nazi, né? Lá na Alemanha, sobre a chancelaria do Bigodudo, do Bigodinho, né? Eu não vou tocar agora no nome para não ter problema. Mas o que a gente está vendo agora com Gaza é algo semelhante. E o interessante é que as pessoas que se dizem cristãs do amor ao próximo não reconhecem a minoria. Não está reconhecendo o que está acontecendo lá. Então é um processo, uma dinâmica que precisa ser pensada com seriedade. E o Freud está falando sobre tudo isso. Freud não está falando de coisas metafísicas. Não é metafísica, entendeu? Não é questão só da questão da mente, mas tem suas extensões, né? Tem seus efeitos na realidade, tá? E eu continuo aqui. Ele parece não ter o mínimo amor por mim, não demonstra por mim, a menor consideração. Ele não hesita em me prejudicar, caso isso lhe traga alguma vantagem. Ó. E nem ao menos se pergunta se o grau do seu benefício corresponde ao tamanho do dano que ele me causa. Além do mais, ele não precisa nem mesmo tirar vantagem desse fato. Se isso ele pode, se isso ele puder apenas satisfazer um prazer qualquer. Né? Como é interessante isso, né? Ah, ele não hesitará em me ridicularizar, ofender-me, caluniar-me, em mostrar seu poder sobre mim. E quanto mais seguro ele se sente e mais desamparado eu fico, com maior certeza poderei esperar essa conduta dele sobre mim.
se acontecer, se ele se conduzir de modo diferente, se ele mostrar a mim, enquanto desconhecido, consideração e respeito, estou disposto a lhe retribuir de maneira semelhante e sem mais, sem aquele preceito. Aliás, se esse mandamento grandioso dissesse: ama teu próximo como teu próximo te ama, eu não o contestaria. Há um segundo mandamento que me parece ainda mais incompreensível e desencadeia em mim uma oposição ainda mais forte. Ele diz: ama teus inimigos. Mas, se penso bem, não tenho razão para rejeitá-lo, como se fosse uma impertinência ainda mais forte. No fundo, é a mesma coisa. Então veja, é, o Freud enfatiza, né? Essa parte enfatiza que o ser humano não precisa sempre tirar vantagem das vantagens ou vantagens aparentes aqui, né? As vantagens aparentes que possui, especialmente aquelas conquistadas através do processo técnico e científico, né? Eu acho assim que a reflexão sugere que, ao utilizar esses avanços, é importante não perder de vista que atitudes como a racionalização, o orgulho, né, ou a defesa de si mesmo podem levar a comportamentos considerados desrespeitosos ou destrutivos, como ofender, né, caluniar, mostrar uma falsa segurança em si mesmo. Então, o texto vai enfatiza, né, desculpa, o texto enfatiza que, ao agir assim, o indivíduo se desumaniza, certo, pessoal? E se afasta de uma conduta mais racional e ética, na qual a verdadeira força estaria na compreensão, no respeito e na consideração do outro. Além disso, né, esse texto ele destaca que o comportamento ideal seria um equilíbrio, onde a pessoa seja capaz de agir com respeito, mesmo sem consciência plena sobre suas ações, deixando de lado a intenção de prejudicar o próximo para se sentir mais forte ou seguro. De forma resumida, o trecho recomenda que o verdadeiro valor do progresso e da força do indivíduo reside na atitude de respeito ao outro, na ausência de orgulho excessivo e na capacidade de lidar com o poder de forma madura e ética, né? De forma que evite agir por motivos destrutivos ou agressivos. Certo, pessoal? É um ponto extremamente importante. E o Freud, agora, tem uma galera aí que não quer saber, né? A galera aqui acha, né, que não tem que ter equilíbrio, não. O que importa é a voz deles, o que importa é o que eles acham, certo? Não quer respeitar leis, não quer respeitar limites, não quer respeitar nada. Por quê? Porque eles acham justamente que o que importa é o que eles querem para eles, aquilo que eles reconhecem neles, tá? Seguindo esse é um é um ideal do eu pautado no autoritarismo, um ideal do eu pautado na intolerância, pautado na discriminação, né? Xenofobia, pautado em todo tipo de preconceito, de racismo, né? E essas pessoas não reconhecem o outro justamente porque eles entendem como outro diferente. Não entendendo, não entendendo o fato do Cristo dizer que ame ao próximo como a si mesmo, é porque o outro é diferente. Amar ao próximo não quer dizer amar ao igual. Amar ao próximo é justamente amar o que é diferente de si. Não é amar o que é igual a você. Porque o próximo, pense, pessoal, em muitos dos casos, o próximo é aquele que é diferente de você, mas está sempre do seu lado, tá? Pense nisso.
O próximo é sempre, ou quase sempre, é o que é diferente de você. Porque não é você, mas ele está sempre ao seu lado. Isso é um ponto importante, que eu acho que as pessoas pensam que estar próximo é ser igual. É justamente o contrário. O estar próximo é o diferente. Então, o diferente é aquilo que te completa. Por quê? Porque o amor é falta. Você ama o outro, algo que falta em você. Você ama no outro o que é diferente de você. Pode parecer semelhante, porque na maioria das vezes a gente olha só o estereótipo, né? A gente só vê o fenótipo, né? A gente só vê a aparência. Mas a gente sempre está procurando algo que não temos, ou algo que nós procuramos, né? O amor é falta, gente. O amor é aquilo que nos falta. É por isso que a gente tem a sede de amar. É por isso que é o que nos move, é o que nos impulsiona para frente. E uma vez que uma coisa que nos impulsiona para frente, né, que é o amor, como é que a gente vai odiar o outro porque o outro é diferente? Não tem sentido. É, não tem sentido. É muito complicado você entrar num processo desse tipo, uma análise de estudos, e você não entender a questão. Né? Eu acho que é importante compreender, porque é um raciocínio muito inteligente. Você não ama o outro porque é igual. Você ama o outro porque é diferente, é o que ele falta. Mas voltando aqui, acredito estar ouvindo agora a advertência de uma voz plenamente digna. É justamente porque o próximo não é digno de ser amado, mas ao contrário, é seu inimigo. E você deve amá-lo como a si mesmo. Compreendo então que esse é um caso semelhante ao credo que é absurdo. Creio porque é absurdo. Então é muito provável que o próximo, ao ser intimado a me amar como a si mesmo, responda exatamente como eu e me rejeite como os mesmos argumentos. Espero que, objetivamente, não com o mesmo direito, mas é certo que pensará a mesma coisa. Ainda assim, a diferença na conduta dos seres humanos, que a ética, desconsiderando aquilo que a condiciona, clássica como boas e más. Enquanto essas diferenças inegáveis não forem eliminadas, a observância das altas exigências éticas irá significar um prejuízo aos propósitos da cultura. Então, aqui ele está falando dessas diferenças inegáveis, né? É no sentido de você reconhecer o outro justamente na diferença, certo? É o que ele está falando aqui, olha. Enquanto a gente não parar de ver o outro como inimigo, como algo que a gente não quer, e ver o outro como parte dessa relação social, vai haver disputas, vai haver conflitos. Conflitos, eu estou falando de violência. Vai ser um prejuízo aos propósitos da cultura, né? Dos propósitos da civilização. Tá? Ele continua: posto que ela, pura e simplesmente, estabelece prêmios para a maldade. Não podemos descartar aqui a lembrança de um incidente ocorrido no parlamento francês, quando estava sendo negociada a pena de morte. Um orador vinha intervindo ardentemente a favor de sua abolição e recebeu tempestuosos aplausos, quando uma voz vinda do salão os interrompeu com as palavras: Que Messie, que Messie les assassins commencent, que os senhores assassinos comecem. Por trás de tudo isso, o que há de realidade negada, de bom, e aqui ele está fazendo a referência
uma carta de Flies, de 6 de abril de 1897. O episódio remonta, segundo a anotação das obras completas, o volume 18, página 297, a revista satírica Legaps, em que Alphonse K, ao falar da abolição da pena de morte em assuntos de políticas, escreve: Si on veut abolir la peine de mort en ce cas, que même les assassins commençant, il ne tuait pas, à le tuait pas. Se quisermos abolir a pena de morte nesses casos, que os senhores assassinos comecem. Se eles não matarem, nós não os mataremos. Ele continua aqui, né? Voltando. Ávida de amor e que, no máximo, até consegue defender-se quando atacado, mas que, ao contrário, a ele é dado o direito de também incluir entre as suas habilidades funcionais uma poderosa parcela de inclinação para a agressão. Em consequência disso, o próximo não é, para ele, apenas um possível colaborador e um objeto sexual, mas é também uma tentação de com ele satisfazer suas tendências à agressão, de explorar sua força de trabalho sem uma compensação, de usá-lo sexualmente sem o seu consentimento, de se apropriar de seus bens, de humilhá-lo, de lhes causar dores, de martirizá-lo e de matá-lo. Homo homines lupus. O homem é o lobo do homem, né? Uma frase que inclusive está na obra O Leviatã de Thomas Hobbes, né? Que por sua vez Thomas Hobbes acho que retira de um texto helênico. Quem é que tem a coragem, depois de todas as experiências da vida e da história, de contestar essa frase, né? Lembremos que essa frase é importante, né, entre os contratualistas, porque segundo Thomas Hobbes, que é um dos pais do absolutismo, né, do regime político absolutista, em que coloca o rei como um indivíduo com poder pleno, completo, porque esse rei, segundo Thomas Hobbes, é o representante de Deus na Terra, então por isso ele precisa ter todo o poder necessário, justamente para controlar a violência entre os indivíduos, né? Então a gente cede nossa liberdade para um indivíduo que seja forte, para que ele mantenha ordem, para que os indivíduos não fiquem se matando. Uma vez que o homem é o lobo do homem, né? O homem é aquele que vai te causar a morte. Então é necessário um poder central para que o outro não possa ser uma ameaça à sua vida. Então esse é o princípio do absolutismo, tá? Esse regime absolutista que vários impérios seguiram essa ideologia. Inglaterra, França, certo? Vários impérios tiveram esse pensamento absolutista, tá? Brasil, Portugal, né? Das últimas casas dos Orleans e Braganças, era um reduto do absolutismo, tá? Foi terminar muito tempo depois, já no Segundo Império, né? Que até o Dom Pedro I ele tinha umas ideias absolutistas, tá? Não era nenhum democrático. Vamos lá, continuando. Via de regra, essa agressão cruel aguarda uma provocação ou coloca-se a serviço de algum outro intuito, cuja meta também poderia ser alcançada por meios mais suaves, em circunstâncias que lhes são favoráveis. Quando foram excluídas as forças anímicas contrárias, né, essas pulsões que costumam inibi-la, se manifesta até mesmo espontaneamente, revelando o ser humano como uma besta selvagem, alheia à tendência de poupar a própria espécie.
Então, até a própria espécie, ela tende a eliminar, né? Movida por essas pulsões violentas. Aquele que relembrar as atrocidades durante a migração dos povos, as invasões dos hunos, aqueles que chamamos de mongóis sob o comando de Gengis Khan e Tamerlão, a conquista de Jerusalém pelos devotos cruzados e até mesmo os horrores da última guerra mundial. Aqui ele está falando da Primeira Guerra Mundial, certo? Porque esse texto é de 1930. Ainda vai acontecer a Segunda Guerra Mundial, que começa lá para 37, 38, né? Com a invasão lá da Polônia e tal. Então, continuando. Terá de se curvar humildemente diante da facticidade dessa concepção. Tá? Então, veja como esse processo dinâmica, né, desses movimentos das pulsões, como eles são complicados de se compreender, porque aborda várias questões, gente. Não é algo fácil, não. Pensa que é fácil? São questões até hoje debatidas nos meios não só filosóficos, mas políticos, né? Antropológicos, históricos, econômicos, psicológicos. Não é algo fácil de se compreender. Porque esse trecho, ele explica que, devido a uma visão de realidade que nega a bondade ou a universalidade do bem, e também a natureza humana que tende ao ataque, né? A agressão, a exploração, o ser humano muitas vezes se comporta de forma violenta e destrutiva. É isso que o Freud está apontando aqui, né? Apesar de possuir habilidades que podem inclinar a seu favor, esse potencial também pode levar a atos agressivos, especialmente quando não há controle ou compreensão das próprias ações. Só ponto. Essa parte do texto também destaca, né? Isso é muito importante, que na ausência de uma força que o contenha ou conscientize, o ser humano pode acabar explorando a força de trabalho do próprio sexo ou de outro, de modo sexual, violento, sem consentimento. Essa atitude, ela resulta na causa de dores, sofrimento, né? Morte. Ele destaca, o Freud destaca que a tendência do ser humano ao comportamento, a tendência do ser humano ao comportamento destrutivo. Além disso, há uma menção ao conceito do Homo Homini Lupus, né, que eu já falei aqui, de Thomas Hobbes, que é interessante. Ele vai tocar novamente nisso depois, né? Ou seja, o trecho reflete sobre a natureza humana e a sua propensão à violência e agressão, sobretudo quando não há forças ou valores que possam moderar esses instintos, levando a comportamentos destrutivos que marcam a história e a evolução social. Tá? Então isso é importante compreender, né? Isso é um ponto crucial. E é por isso que a civilização, ao mesmo tempo que ela põe restrição, há uma revolta da boa parte das pessoas, é porque as pessoas estão inclinadas à destruição, né? A força de Thanatos está muito presente. Então a sociedade, para que ela se mantenha em pé, né, ter um mínimo, é preciso ter restrições fortes, porque muitos desses indivíduos tendem para a agressão, tendem para a violência. Isso é a realidade. É um ponto que precisa ser analisado com mais cuidado, né?
Eu acho até que se pensa muito pouco, a gente tem pensado muito pouco nessas questões, porque a gente acha que ser livre é fazer o que quer, que viver em sociedade é fazer o que quer. E não é, porque fazer o que quer é fazer os propósitos ditanatos, é fazer os propósitos do princípio de prazer, que não quer saber de restrição nenhuma, quer só ser efetivada em atos. Então, esse é um ponto importante que precisa ser pensado, analisado, né? E eu acho que o Freud nos deixa assim, questionamentos super interessantes para a gente repensar como a nossa sociedade pode ser construída, né? Sobre a égide de uma democracia, mas também não a democracia desse tipo, né? A gente vive numa democracia burguesa que detém boa parte do poder nas mãos de poucos, né? De uma pequena, não vou falar nem de elite, né? Porque a elite são os melhores dos melhores, né? Nesse caso, de grupos altamente corrosivos da própria democracia. A gente tem visto isso nesses grupos de extrema direita, que são grupos extremamente violentos, né? E que fazem de tudo para que o mínimo de democracia que a gente tem seja destruído para que se construa um regime totalitário, né? A desculpa é que eles lançam sobre o outro aquilo que eles desejam, né? Já perceberam? Né? Ah, fulano é ditador, mas é isso que eles querem, é porque é eles que não estão no poder. Porque quando eles estavam no poder, eles estavam agindo assim, né? Uma vez que agora eles não estão mais no poder, eles perderam. Eles agora tentam minar o pouco de democracia que tem, justamente para romper com esse pacto civilizatório, né? Então, isso é importante de se compreender. Eles reclamam de uma ditadura porque, na verdade, é eles que gostam da ditadura, né? É eles que querem acabar com um pouco de democracia. Eles tentaram, não é? Eles tentaram destruir lá tudo, lá em Brasília, certo? Então, não caiam nesses argumentos, porque às vezes é o desejo que eles querem. Eu acabei de falar, né? Procura-se no outro o que te falta, né? Procura-se no outro o que você realmente quer, o que você mesmo deseja, né? Tá? Isso aí tem, tem assim, um fundamento psíquico importante, que a gente percebe isso na realidade, né? Não é algo assim sobrenatural, metafísico, não. São questões psicológicas importantes, né? Claro que são questões que refletem na política, mas são questões que têm a ver com o psiquismo, com a dinâmica do psiquismo. E por isso, o Mal-Estar na Civilização é um clássico, e justamente é um clássico porque aborda questões atuais. É um texto sempre, sempre atual. Eu falo isso sempre aos meus colegas psicanalistas. A gente precisa reler muitos desses textos de Freud que a gente deixa de lado. As pessoas deixam muito de lado esses textos, Mostrar na Civilização, Totem Tabu, Psicologia das Massas, né? Deixa muito de lado, mas são textos importantíssimos e não estão necessariamente só no âmbito da sociologia, da política, da antropologia. São importantes para compreender o psiquismo humano, né? Para compreender essa dinâmica interna. Tá? Vou parar por aqui. Tá? Vamos continuar no próximo vídeo. Eu acho que no próximo vídeo a gente já conclui. Pedimos que deixe aí
inscrição, like, todo esse processo que é importante para a gente. Assistam os outros vídeos. Eu falei, tem um vídeo sobre psicologia das massas e análise do eu, que trata de alguns desses temas que eu falei, sobre eu ideal, ideal do eu. Fala sobre essas questões da agressividade, das dinâmicas das massas, né, dos grupos. Isso é importante para a gente compreender esse dinamismo entre indivíduo e sociedade. E tem outros vídeos lá interessantes no canal, né? Eu vejo aqui no canal que é. Eu digo lá, gente, porque eu tô no texto, né? Mas é no canal, tá? Aqui mesmo nesse canal, vocês olhem aí e vocês podem explorar, tá? Abraço.